Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Rosimar, coordenadora de comunicação do Núcleo de Educação da Companhia das Letras, e estamos aqui hoje para falar do José Saramago. Por ocasião do centenário, do José Saramago, a Companhia na Educação organizou a produção de 2 materiais dedicados a incentivar a introdução e a manutenção da literatura desse escritor português nas escolas, ao longo da educação básica. Os materiais foram elaborados por 3 especialistas, na obra saramaguiana e já estão disponíveis na sala do professor, que é uma área exclusiva no site da Companhia das Letras, dedicada aos educadores. A gente tem também esses materiais impressos, eu posso mostrar aqui para vocês, tem este, que é o José Saramago nas escolas, e este que é o percurso de leitura das obras de José Saramago para a educação básica. Eu vou apresentar para vocês agora cada um dos especialistas, e depois a gente vai conversar um pouco a respeito dos materiais e também a respeito da obra, da biografia e de propostas de como trabalhar esse autor em sala de aula. A Janiele Gadelha de Lima é mestre e doutoranda em literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora na área de semiótica literária, com ênfase em literatura portuguesa e estudos saramaguianos. Atua como professora efetiva da Rede Estadual de Ensino do Ceará, na área de língua portuguesa. Alberto Freitas dos Santos é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, mestre e especialista em literatura portuguesa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no campus Maracanã. Atua como professor de língua portuguesa e literatura dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio das redes públicas do município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Marcelo Pacheco Soares é doutor e mestre em literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em estudos literários pela Universidade Federal Fluminense. É professor efetivo do IFRJ e pesquisa obras de autores portugueses e brasileiros, com destaques para José Saramago, Machado de Assis, Jorge de Sena, Murilo Rubião, Maria Isabel Barreno e Teresa Veiga. Suas investigações concentram-se, sobretudo, em narrativas fantásticas e no gênero conto. Bom, sejam bem-vindos. E eu gostaria de começar com uma pergunta, que é muito importante, Por que é necessário ler Saramago nas escolas? Então, eu gostaria que cada um desse a sua resposta como uma contribuição para esse início e também que contasse um pouquinho como é que foi o envolvimento, como é que despertou esse interesse pela obra de Saramago. E depois, dessa parte que vocês comentaram, eu gostaria que vocês lessem um trecho que mais chamou a atenção, que mais despertou assim, o interesse na obra desse autor tão importante como José Saramago. Acho que a gente pode começar com a Janiele, por favor. Boa noite. Conhecer Saramago, para mim, foi um acidente de percurso, dentro da faculdade de letras. Eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha me debruçado em estudar, em ler, nada. Até que eu conheci o Ensaio sobre a Cegueira, acho que é o livro mais famoso do Saramago que a gente tem hoje, principalmente pelas adaptações, e a partir daí começou o meu interesse pelo autor, Comecei a pensar, então, num projeto de mestrado que envolvesse Saramago, incluindo a obra que eu tive o primeiro contato, que foi o Ensaio sobre a Cegueira. E a partir daí não teve mais volta, A gente foi entrando aí no mundo saramaguiano e estamos até hoje. Ainda na graduação, numa das disciplinas de estágio de literatura, conhecendo um pouco já ali no fim da faculdade alguns outros textos do Saramago, numa das disciplinas de estágio, quando eu cheguei na escola, a professora disse que queria muito que a gente conseguisse trabalhar leitura e escrita com os meninos, porque era a parte mais defasada desses alunos, como eu acho que, na grande maioria das nossas escolas, a leitura e a escrita sempre tem esse peso.
E aí eu estava lendo na época o conto da Ilha Desconhecida, e aí eu pensei, eu vou ler com os meninos, porque é tão bacana, é uma leitura tão fluida, né, que eu acho que eles vão gostar. E aí a gente leu, né, não lemos o livro todo, porque o tempo era muito curto, o período de estágio também. Li com eles quase metade do livro em uma aula, e quando paramos a leitura, que eles estavam bem envolvidos, e aí eu pedi a produção escrita, né? De se esse homem tivesse. Vocês acham que esse homem encontrou ou não encontrou essa ilha? E se fosse você, né? Como seria essa ilha que foi encontrada? E a partir daí eles começaram as produções mais loucas do mundo, porque eles têm uma criatividade assim imensa para essas coisas. E aí eu percebi o quanto era bacana e o quanto dava para a gente trazer Saramago para as escolas, né? A gente tem muito receio de achar que é algo muito pesado ou uma leitura muito difícil e acaba subestimando os meninos. Mas, na verdade, como o próprio material propõe, né? Formas da gente trazer o Saramago de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais lúdica, e como a gente consegue trabalhar bem, principalmente essas habilidades de leitura e de escrita. Então, a importância de se trabalhar Saramago, para mim, hoje, é baseada num núcleo muito forte da produção saramaguiana, tanto no quesito da linguagem, da escrita, que traz para a gente, né, algo diferente, estruturas sintáticas e semânticas que fazem a gente, né, achar estranho, que causam um certo impacto, mas que, ao mesmo tempo, é o tipo de escrita mais próximo da oralidade que a gente vai ter, né? A gente não está falando o tempo todo pensando em pontuações e parágrafos, então acaba sendo um exercício de escrita muito bacana para eles, e também a parte do conteúdo, né? O sentido do texto. Então, para mim, é um combo, né? Escrita e conteúdo que precisa estar na sala de aula, que esses meninos precisam ter acesso, que muitas vezes só estarão nas nossas aulas de literatura, né? Então, que a gente possa oferecer esse cardápio, né? Que a gente possa mostrar esses autores, principalmente para mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Às vezes até na academia, quando a gente fala o nome de alguns escritores, os próprios estudantes da academia ficam, vixe, fulano de tal, vixe, é difícil. Então, criar esses laços, né, desde a educação básica, é de extrema importância. Eu escolhi um trecho para ler para vocês de um dos lançamentos da companhia, né, que é Uma Luz Inesperada, que é um livro que eu proponho, né, até como forma de estudo no ensino fundamental. E o trechinho diz assim: a noite vinha devagar entre as oliveiras. Os animais faziam aqueles ruídos que parecem uma interminável conversa. Meu tio à frente assobiava devagarinho. Por causa de tudo isto, me veio uma grande vontade de chorar. Ninguém me via e eu via o mundo todo. Foi então que jurei a mim mesmo não morrer nunca. Sim, boa noite a todos. O meu conhecimento do Saramago, da obra do Saramago, começou na especialização. Eu procurei a especialização na UERJ, voltada diretamente para a literatura portuguesa, e estudando alguns autores do programa, né, eu tive acesso ao conteúdo, né, a um pouco do que Saramago tinha produzido. E confesso que na graduação eu não tive muito contato com ele, com as obras dele, e foi mesmo a minha professora, que mais tarde viria a ser minha orientadora no mestrado, e me apresentou o Saramago, e o livro do Saramago que me arrebatou, vamos dizer assim, é Memorial do Convento. Memorial do Convento, para mim, é o grande exemplar assim, da obra do Saramago, especialmente a personagem Blimunda. A minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, perdão, foi um comparativo entre a Blimunda e a mulher do médico, né? Mas eu sinto que a Blimunda é a essência. Se perguntarem para mim qual é a essência da literatura, para mim, é a Blimunda, é a personagem Blimunda que vai ser o símbolo do que é a literatura para mim, né? E falar de Saramago ele sempre vai ser necessário, sempre vai ser importante. No caso do projeto, né, mais especificamente,
eu pude falar do Saramago e de escola pública. Eu sou professor de escola pública e eu acho que é necessário ter o Saramago em escola pública, porque por conta da diversidade dos temas que ele apresenta, né, escrevendo sobre a biografia dele, eu pude perceber o quanto ele foi diversificado na sua obra e o quanto a sua vida está na sua obra. A gente consegue ver a trajetória de vida do Saramago dentro da sua própria obra. Né? Um menino pobre, humilde, criado basicamente pelo avô, ouvindo as histórias, autodidata, que é um menino que aprendeu a ler e escrever sozinho. Quantas crianças a gente tem nas nossas escolas que tem um pouco dessa realidade até chegar à escola, né? Para ter ajuda né, dos docentes. Então, eu acho que apresentar a vida do Saramago e a obra do Saramago na escola pública é um incentivo para essas crianças. É possível, sim. Né? A educação é uma arma muito importante, ela é essencial na vida da gente. E o Saramago prova isso o tempo todo na sua obra. Né? E a importância do projeto, para mim, foi exatamente aliar o Saramago, escritor português, com a educação pública brasileira. Né? Eu acho que a minha realidade aqui não é diferente da realidade da maioria das escolas públicas do país. Né? E eu escolhi um trecho do Memorial do Convento, é o último parágrafo mesmo. Não é spoiler do final do livro, né? Mas assim, quando eu li o livro, né? E quando a gente vai terminando o livro, vai ficando aquela nostalgia, né? Pô, tá acabando o livro, que pena. Mas quando eu terminei o Memorial do Convento, eu sabia que eu ia voltar para essa leitura, né? Ou para estudar, ou para me divertir novamente, ou para me emocionar novamente. Então, eu não me despedi de Memorial do Convento, nem da Blimunda, quando eu terminei o livro. Né? Por isso que eu vou ler o último parágrafo, porque é como se eu pudesse voltar a Blimunda o tempo todo, ela vai estar ali pronta para me receber, e eu vou ver uma nova Blimunda a cada leitura que eu puder fazer do Memorial do Convento. Então, o meu exemplar é esse, né? É um exemplar que a gente recebe na escola, né? Eu não comprei, né? Tem até o símbolozinho do FNDR, mas é o que me levou a estudar o Saramago. São 11 os suplicados, a queima já vai adiantada, os rostos mal se distinguem. Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse: vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar Sete Sóis, mas não subiu para as estrelas, se a terra pertencia e a Blimunda. Enfim. Boa noite a todo mundo. Eu comecei a conhecer o Saramago antes pelas entrevistas do que pela obra, quer dizer, toda a divulgação que houve a respeito da obra do Saramago, depois que ele ganhou o Nobel e que fez aí ele passar a dar entrevistas em mídias diversas, né, que me fez conhecer o Saramago. Né? Quer dizer, primeiro eu conheci o Saramago dando entrevistas e fui adiando, ainda ali nos anos 90, ainda adolescente, fui adiando a sua leitura até que na virada do século eu adquiri o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi o livro com que eu trabalhei quando fiz iniciação científica na graduação e portanto, foi o primeiro trabalho acadêmico que eu produzi e publiquei na vida, foi sobre um dos personagens do Evangelho segundo Jesus Cristo. Era uma proposta que eu achava muitíssimo interessante. Né? E a partir daí o Saramago passou a fazer parte da minha vida, né? Quer dizer, passei a ler praticamente todos os livros, um em carreirinha do outro. Né? Quando me tornei professor, sempre refleti que era preciso ousar. Né? Quer dizer, muitas vezes, o que nós temos, às vezes, o professor teme, talvez, fracassar na hora de levar uma obra que seja mais sofisticada, né?
para apresentar aos alunos, né? E não conquistar os alunos com isso. Mas eu lembro bem daquele clássico artigo do Antônio Cândido, já antigo, chamado Direito à Literatura, em que ele defende justamente que nós precisamos apresentar essas obras que fazem parte do cânone cultural da nossa sociedade, que são patrimônios da humanidade. Nós temos a obrigação de apresentar essas obras aos alunos. Eles têm esse direito, o direito de conhecer e de se apropriar dessas obras. E aí, quer dizer, a parte do material que nós produzimos, eu trago justamente obras, né, eu trabalho justamente com obras com que eu já costumo trabalhar em sala de aula. Então, quer dizer, eu já trago um material com que eu trabalho e cujo sucesso eu vejo acontecer. O aluno, principalmente o aluno que está na fase da adolescência, a verdade é o seguinte: o que nós quisermos ensinar para eles, eles vão aprender. Eles são muito abertos, eles têm uma mente ainda que está numa fase em que eles absorvem absolutamente tudo. E eu vejo, realmente, eu consigo muito sucesso quando trabalho com a Jornada de Pedra com eles. E os contos, o conto é sempre um gênero que me interessa muitíssimo, é um gênero que, do ponto de vista do trabalho pedagógico, é sempre muito bacana também, porque o Edgar Allan Poe dizia que o conto é aquele texto que você pode ler numa só sentada. Então, quer dizer, ele também cabe no ciclo de uma aula. Onde eu trabalho, as aulas têm sempre 1h30, né? Então, quer dizer, você também pode trabalhar com o conto numa aula que vai ter o seu começo, meio e fim, uma aula que vai acontecer também numa só sentada, como dizia o Edgar Allan Poe. E os contos que o Saramago publicou antes de publicar fazer a sua grande carreira de grandes romances, são os contos que estão no livro Objeto Quase, que são, inclusive, claro, em função do grande sucesso do romancista que Saramago se tornou, são até muito menos lidos pela crítica do que os romances. Os contos também fazem muito sucesso com os alunos. Agora o trecho, né? O trecho que eu escolhi. O Evangelho segundo Jesus Cristo é uma proposta muito interessante, porque, embora o autor reverta alguns episódios que estão nas narrativas dos evangelhos oficiais, ele reverte sempre de um ponto de vista muito humano, né? Quer dizer, são reversões baseadas num conceito de humanidade, porque Saramago, acima de tudo, era um humanista, né? Então, o trecho que eu vou ler é já lá mais bem para o final do romance, que é um momento, que também é um episódio bíblico, é um momento em que Jesus vai à casa dos seus amigos, Marta e Lázaro, que são irmãos, e Lázaro está morto. No texto bíblico, ele ressuscita Lázaro, né? Aqui ele chega em companhia de Maria de Magdala, que é a personagem que representa, que é um nome original de Maria Madalena, né? E aí a intervenção dela é que vai subverter, mas por um conceito humano, vai subverter a ordem das coisas aqui. Então acontece da seguinte maneira: do fundo do seu desfeito e amargo choro, Marta disse a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Como te tem concedido a vista dos cegos, a limpeza dos leprosos, a voz dos mudos e todos os mais prodígios que moram na tua vontade e esperam a tua palavra. Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus levantou-se, sentiu que uma força infinita arrebatava o seu espírito. Podia, nesta suprema hora, obrar tudo, converter tudo, expulsar a morte deste corpo, fazer regressar a ele a existência plena e o ente pleno, a palavra, o gesto, o riso, a lágrima também. Mas não de dor. Podia dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E perguntaria a Marta: crês tu nisto? E ela responderia: sim, creio que és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ora, assim sendo, estando dispostas e ordenadas todas as coisas necessárias, a força e o poder e a vontade de os usar, só falta que Jesus, olhando o corpo abandonado pela alma, estenda para ele os braços, como o caminho por onde ela há de regressar, e diga: Lázaro, levanta-te. E Lázaro levantar-se-á, porque Deus o quis. Mas é neste instante, em verdade último e derradeiro, que Maria de Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz: ninguém na vida teve tantos pecados que mereça morrer 2 vezes. Então Jesus deixou cair os braços e saiu para chorar. Muito obrigada, Marcelo. É incrível como, de fato,
a obra de Saramago, assim, os textos dele são coisas assim que geram muita inquietação, muita reflexão, né, muita crítica. Isso é bem fascinante, por isso vale muito a pena a gente insistir que Saramago deve mesmo ser lido em sala de aula desde o começo, para que vá cativando, né, esse leitor. Então, eu acho que agora, depois que a gente já apresentou, né, para todo mundo aqui, alguns dos trechos, né, e mostrar por que de fato é tão interessante a obra de Saramago, porque às vezes a gente só falar não dá a dimensão para o leitor, que na verdade ainda não conhece a obra, de o que tem de tão especial, o que é tão interessante nessa obra que eu preciso ler e preciso gostar e seguir lendo. Então, eu acho que agora, para a gente continuar, eu tenho uma pergunta para o Alberto, que envolve a biografia, né, do Saramago, e eu gostaria, Alberto, que você comentasse quais pontos, né, na biografia do José Saramago que merecem mais destaques para aguçar a curiosidade dos estudantes, né, acerca de sua produção literária e também para facilitar a interpretação e o entendimento, sabe, dos temas que são discutidos nas obras de Saramago, porque são tantos os temas. Então, acho que você poderia falar um pouco a respeito desse ponto, e se você conseguir também encaixar aqui nessa parte as pequenas memórias, porque a biografia dele está muito relacionada com esse livro, né? Eu acho que a parte da escolarização do Saramago é bem importante e é bem incentivadora, assim, como eu falei, né, mais atrás. O fato do Saramago, né, e aí eu vou me remeter ao discurso do Prêmio Nobel também, né, o fato dele valorizar a criação do avô, né, e ele deixa bem claro que essa inspiração do avô, as histórias que ele escutava do avô quando ele ia, né, para o campo ficar com o avô, eu acho que é bem significativo, porque aqui na minha realidade, por exemplo, eu dou aula numa escola de design rural e a gente tem muitos alunos criados por avós, né? Muitas famílias desmembradas, assim, né? Então, eu vi muito da minha realidade com os meus alunos ali naquelas palavras, aquelas informações que eu consegui coletar para poder montar aquela biografia do Saramago. Tanto nas pequenas memórias, quanto no livro que o meu colega Marcelo me emprestou, né, Marcelo? Do Aguilera. Ali eu vi que eu poderia usar, né, aliado à leitura dos livros, né, contar a história de vida do Saramago, faria com que esses alunos pudessem ter um horizonte para si próprios, sabe? Pudesse ter a consciência de que é possível transformar a realidade, porque olha onde o Saramago chegou, né? Olha no que ele se transformou. Olha no que ele transformou a nossa língua, o nosso idioma, né? Depois que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, a língua portuguesa atingiu um outro nível, né, no mundo. Então, esse incentivo, né, parte dessa infância que ele teve, né? O fato de ele ter avançado na escolarização dele por conta das habilidades que ele tinha com a leitura e com a escrita que ele aprendeu sozinho. Eu acho que essa parte da infância até ele terminar o ensino médio, que a gente chama hoje, né? Eu acho que é a parte mais importante da biografia dele para os nossos alunos. E em relação a Pequenas Memórias uma biografia clássica, assim, né? É um texto fácil de ser lido e a gente consegue, quando a gente alia a biografia do Saramago, que parece uma narrativa de um dos seus pequenos romances, assim, né? A gente fica lendo, às vezes, pensando, gente, parece que é um texto ficcional. Mas, na verdade, a gente vai ver que é mesmo parte dele, né? Como eu falei anteriormente, né? A gente consegue ver Saramago na obra e Pequenas Memórias ajuda a esse entendimento, né? A biografia dele deixa isso bem claro. Por que ele sabe falar de tudo? Porque ele não se limitou a ser um mero espectador da vida. Ele quis a intervenção da vida na sua sociedade. Tem um trecho importante que ele fala que ele e a família eram pobres e viviam dividindo apartamentos, né, cômodos com outras famílias, né? Olha o quanto de
próximo isso tem dos nossos alunos, né? O quanto isso tem de real na nossa vida cotidiana, na nossa vida, que a gente enxerga do nosso mundo ao redor. E ainda assim, ele não deixou isso esmorecer a vontade que ele tinha de transformar esse mundo, transformar essa realidade. E, a partir disso, ele se tornou um escritor capaz de falar sobre todos os assuntos da melhor maneira possível. Isso é o que eu acho que a gente deve fazer. Se a gente conseguir fazer os nossos alunos entenderem esse aspecto dele, a gente consegue fazer nossos alunos lerem qualquer obra do Saramago, que é tão diversa, assim, né? Apresenta tantos temas diferenciados. Ok, Alberto, obrigada. Agora eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, além dessa biografia, né, super consagrada e extraordinária do Saramago, outro detalhe que chama muita atenção na produção dele é o estilo da escrita. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse estilo, pensando justamente pelo seguinte ponto: como ele é encarado, geralmente assim, pelos leitores, e como esse estilo pode contribuir na formação de novos leitores. Muita gente acha que, por conta da sintaxe de frases longas que o Saramago adota, que isso leva a um distanciamento do leitor. Mas é pelo contrário, na verdade. Porque depois que você já leu 2, 3, 4 páginas, você assimila aquilo e começa a perceber a musicalidade do texto saramaguiano. Saramago, no fundo, é uma escrita para ser lida em voz alta. Ele mesmo defendia isso. Porque essa sintaxe que ele faz, em que ele vai fazendo um fluxo de pensamento e por isso vai conjugando várias orações, uma subordinada à outra, ou vai coordenando um conjunto de orações, ou faz, como eu estou fazendo agora enquanto falo, né, faz puxa umas árvores dentro do pensamento, e aí quando fecha aquele galho daquela árvore, tem que voltar ao galho principal, aí tem que fazer uma retomada. Tudo isso é parte, na verdade, da oralidade. Ou seja, o que há na sintaxe de Saramago é uma busca pelo texto oral. Por isso que é um texto que é muito bonito quando lido em voz alta. Então, mesmo que a gente não lê em voz alta, evidentemente, mas a gente lê ouvindo aquela voz na nossa cabeça, porque a gente percebe a força da oralidade que existe naquele texto. Então, isso, no fundo, tem mais potencialidade para aproximar o leitor do que afastar. Quer dizer, há um período de adaptação dentro desse processo de leitura, mas com o qual você se habitua rapidamente, né? E por isso, e aí, quer dizer, o leitor é absorvido por aquela técnica de escrita e passa a fluir dentro do texto. Interessante, realmente. E ainda nessa temática, né, do estilo, da escrita, a gente vê muitas vezes assim, comentários até de educadores ou de estudantes mesmo, que é uma escrita muito difícil, às vezes inacessível, principalmente quando está iniciando ou com os leitores menores. E agora, com este foco, eu queria fazer uma pergunta para a Janiele e depois também para o Marcelo, porque eu acho que assim, o que é interessante, porque a Janiele fala bastante a respeito da introdução das obras de Saramago para os anos iniciais, né, e depois até o ensino médio, e o Marcelo também falou disso no material que foi elaborado, que trata de por que é necessário ler o Saramago nas escolas. Então, assim, diante, né, dessa perspectiva de como o estilo de escrita dele é encarado, na opinião de vocês, quais estratégias, por exemplo, poderiam ser utilizadas por educadores para cativar novos leitores, principalmente os leitores na educação básica? Eu acho que a principal é a leitura oral, né? Porque, como o Marcelo também já deixou muito claro, a escrita saramaguiana ela é a mais próxima da oralidade. Então, quando a gente está lendo, né, em voz baixa, lendo silenciosamente, pode se fazer confuso algumas construções, mas a gente percebe que quando lê em voz alta, isso é muito natural, né? É um diálogo natural que se tem de forma muito clara, muito harmoniosa. Então, acho que uma das estratégias seria essa leitura oral, né? Para a gente perceber que não é um estilo que afasta esses leitores,
pelo contrário, né? Os meninos, eles gostam do que é diferente, eles gostam do que parece estranho, né? Impacta, não é aquilo que eles estão acostumados a ver todo dia, não é uma leitura difícil por ser palavras difíceis demais ou algo assim, né? Então, essa oralização dessa leitura, ela é bem importante no início, né? Principalmente até a gente pegar esse ritmo, né? Entender como é que está funcionando, né? Foi assim com o próprio autor, né? Ele conta na sua biografia, né, que a primeira vez que isso aconteceu foi totalmente por acaso. Ele jamais imaginou que ele iria escrever daquela maneira. Ele simplesmente começou a escrever tudo que vinha na cabeça dele e decidiu depois voltar para fazer as pontuações e corrigir, né, o que estaria incorreto gramaticalmente. E aí ele percebeu que assim era muito mais bonito. Ele mesmo diz, né, que era muito mais bonito daquela forma, então por que corrigir? Né? Então, a gente pode sim trabalhar essa escrita, ela não afasta, pelo contrário, ela primeiro captura o aluno, né, por essa estranheza, e depois, a partir do momento que a gente vai oralizando, isso vai ficando de maneira muito clara para o leitor. Ok, obrigada. Agora, Marcela, você poderia dar a sua opinião em relação a quais são as estratégias que um educador poderia utilizar? Na verdade, ler um texto em voz alta para um aluno, isso é uma experiência que eu tenho sempre. O aluno, deixa o aluno ler e depois eu leio qualquer texto, mesmo no Santo Saramago, leio em voz alta para o aluno já da minha leitura, ele já diz, nossa, agora eu entendi muito mais o texto. E aí ele vai percebendo as entonações e as pausas, né, que é preciso dar no texto quando ele também for ler e fazer a sua leitura silenciosa do texto. A Janete falou muito bem que o Saramago se deu conta e adotou esse estilo num determinado momento, porque realmente, se você pegar os textos dele dos anos 70, né, esse não é um estilo que aparece ainda. Né? E por outro lado, né, é possível também usar esses textos dos anos 70 para apresentar Saramago para os alunos. Né? Inclusive as crônicas do Saramago, que não estão... muitas vezes são crônicas que são pequenos contos, conversam muito com os alunos também. Há uma crônica chamada Neve Preta, que é a história de uma menina que fez um desenho, mas na hora de pintar, pintou a neve de preto, e foi contestada pela professora, né, na frente de todos, por que ela pintou a neve de preto, estava errado aquilo, e ela disse, não, é porque naquela noite, essa é a neve do Natal em que a minha mãe morreu. Né? Ele tem essa versão dessa crônica com a menina e o menino, é uma história tristíssima, né? Mas que impacta muito o aluno quando ele lê. Então, quer dizer, buscar, eu já tinha falado dos contos, agora estou falando das crônicas, buscar muitas vezes esses textos mais curtos, né, e com um sentido mais condensado e mais imediato, é uma forma de alcançar esses alunos menores que ainda estão no início da sua formação como leitores também. Eu tenho agora outra questão. Esta aqui é mais uma questão voltada para a Janiele, porque envolve os livros infantis. O Saramago, ele sempre repetia que ele não sabia escrever para crianças. Inclusive, né, sempre assim, quando você pesquisa qualquer coisa a respeito dele, sempre tem lá, ele não sabia escrever para crianças. No entanto, né, ele tem obras incríveis, assim, que se adequam bastante ao público infantil, como essa que você lê um trechinho aí de Uma Luz Inesperada, e tem também cadê? A Maior Flor do Mundo, né? Tem A Maior Flor do Mundo, também tem O Silêncio da Água. O Lagarto. A gente tem, exatamente, aqui, ó, o Lagarto. Então, várias obras que são voltadas, né, para o público infantil, igual no caso, por exemplo, esse da Maior Flor do Mundo, foi um texto que foi publicado numa revista. O Silêncio da Água e o Lagarto, por exemplo, eles foram publicados após a morte do Saramago, mas eles foram retirados, né, eles são trechos retirados de outros livros, o que é muito interessante, tipo As Pequenas Memórias e A Bagagem do Viajante. Então, assim, eu gostaria, Janiele, que nessa contextualização de
pensar em que ele falava que não sabia escrever para criança e a gente vê que tem obras tão incríveis para crianças. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas obras, pensando justamente tipo o texto e também as ilustrações, sabe, que acompanham essas narrativas. Para começar, eu gostaria de ler o início da Maior Flor do Mundo, em que ele diz justamente, né? As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena, né? Então, ele já mostrando que ele tem essa questão de dizer que não sabe escrever para criança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um pouco contraditório essa fala dele, porque Saramago nunca foi um autor que considerava as crianças como seres um tanto quanto afastados, assim, desse mundo adulto, sabe? Em uma entrevista que ele deu ao Roda Viva, perguntam, né, para ele sobre literatura para criança e sobre temas muito fortes, como a morte, né, se a gente deveria tratar desses textos com crianças, e ele diz: se a criança chorar, deixa chorar, né? Ela é criança, ela vai passar por isso. Se ela quer chorar, deixa ela chorar. Então, não se tem muito beabá, né? É um leitor como qualquer outro leitor. Eu preciso conquistar o meu leitor, mas não dando palavrinhas, não dando aquele blá blá blázinho para a criança, né? E assim, muito me intrigou essa literatura infantil, porque numa pesquisa que eu fiz, sempre que você for ver os gráficos de estudos das obras do Saramago, a maior parte sempre vai ser voltada para os romances, né? Os pesquisadores, eles acabam se dedicando muito mais aos romances, um pouco poesia, um pouco teatro, um pouco conto, um pouco crônica, e quando você vai ver, a parte infantil, ela nem existe nas pesquisas, né? Muita gente nem sabe desses livros, muita gente não sabe desse material. E aí, quando a gente pensa que eles, primeiramente, não foram escritos para crianças, né? Saramago, ele escreveu, e só, né? Ele escreveu, e aí, o legal, bacana, da gente conseguir transformar isso em um objeto para uma criança, né? O suporte, da gente ter retirado isso, né, de um livro de contos, colocar dentro de algo maleável, flexível, colorido, né? Todo bonitinho, que as crianças possam ir mexendo e passando as páginas, e transformar isso em algo para a criança, porque o texto por si só, ele é para todo leitor, né? Então, assim, eu acho que mais do que a gente saber que existe esse material, que eu acho que é uma questão também de que talvez muitos educadores não tenham tido acesso ainda a esse material, né? É entender que ele é sim produzido, e que ele pode sim ser trabalhado com as crianças, né? Embora não tenham sido textos escritos pensados na criança, foram pensados para leitores, né? E nossas crianças são nossos leitores, né? Em formação, mas nós também ainda estamos em formação, também somos leitores em formação, né? Então, temos aí um material riquíssimo para ser trabalhado nos anos iniciais e nos anos finais do fundamental, com certeza. Pegando o gancho aqui da sequência, eu queria que você falasse um pouco, Janiele, a respeito do percurso de leitura que você propôs, né, no material, começando desde os anos iniciais, porque depois eu acho que seria interessante também, tanto o Alberto quanto o Marcelo falarem um pouco a respeito das propostas que eles fizeram para o material, e aí, assim, como a gente tem vários livros, né, não sei o tempo que a gente levaria para falar todos, mas no seu caso, como são livros que envolvem um percurso inteiro, seria interessante você comentar um pouco a respeito deles, e depois a gente começa a falar dos livros que foram pensados a partir do ensino fundamental, anos finais. Na verdade, seria um projeto bem utópico, né? À primeira vista, da gente conseguir
criar um caminho de leitura de Saramago dentro da educação básica, né? E aí, com todas as barreiras e obstáculos que a gente vai tendo, a gente vai readaptando aqui, vai pensando em outra coisa para substituir ali e tudo. Mas o ponto principal é, tem material e tem material que dá para ser trabalhado e que a gente precisa apresentar para os nossos alunos, né? Pensando nos anos iniciais do fundamental, a gente tem 3 possibilidades que são muito bacanas, né? Que é A Maior Flor do Mundo, a gente tem O Silêncio da Água, que saiu uma nova edição, né? Pela Companhia das Letrinhas agora, né? Todo bonitinho. E temos também Uma Luz Inesperada, né? Que é o mais recente. Esses livros a gente consegue trabalhar de maneira muito fluida e muito tranquila, né? Principalmente, assim, nesse percurso, né, que eu propus, eu pensei sempre na atividade de leitura e escrita, leitura e produção, né? Isso porque, às vezes, os nossos alunos, eles chegam no ensino médio com uma defasagem de escrita muito grande, porque muitas vezes a gente impõe a escrita não como um processo criativo, não como um processo lúdico, mas como uma atividade curricular, né? E aí vai se criando essa barreira com a produção textual, né? Então, assim, a gente pensando, por exemplo, na Maior Flor do Mundo, a gente tem um textinho maravilhoso para ser trabalhado, né, nos anos iniciais, e principalmente para a gente falar também com outras disciplinas, né? Na Maior Flor do Mundo, a gente consegue pensar em relações com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, né? A gente tem aí um meio ambiente, né? Um menino que roda mundos e mundos para encontrar para regar uma flor, a maior flor, a flor mais bonita do mundo, né? Então a gente tem todo esse cuidado com o meio ambiente, com a natureza, né? Isso pode ser trabalhado de maneira muito em diálogo, né, com as outras áreas. E nesse livro, o que eu acho mais interessante é porque ele termina convidando esse leitor a recontar essa história de uma maneira bonita, porque ele, Saramago, não conseguiu, né? Então ele já deixa a atividade proposta, né? Ele mesmo diz, quem sabe um dia eu encontro essa história mais bonita escrita por você, né? Então ele já deixa ali aquele incentivo, né? Da gente ir, da gente produzir, de pensar na produção textual mesmo como um processo criativo, como um processo lúdico. Então, dá para se trabalhar de maneira muito tranquila a Maior Flor do Mundo. Inclusive, tem animações, né, dessa obra, narradas, inclusive, pelo próprio Saramago. Tem uma que é a própria voz dele que está narrando. Então, assim, tem como prender os meninos de todo jeito ali, né? Então, dá para se fazer de uma maneira bem bacana. Pensando ainda nos anos iniciais, né, a gente também tem O Silêncio da Água, que a gente também pode fazer esse trabalho com áreas da ciências humanas, né, ciências da natureza. A gente consegue fazer um diálogo aí bacana desse menino que vai pescar, né? Então a gente tem paisagens que podem ser trabalhadas, a gente tem a questão da pesca consciente, tem toda essa questão do cuidado com o meio ambiente, né? E tanto ele quanto Uma Luz Inesperada, que também vai tratar, né, dessa memória saramaguiana, de quando ele foi levar uns porcos com o avô e o tio, né, para vender na feira. E essa viagem dele, todas as reflexões que ele teve no meio dessa viagem, tanto essa quanto em O Silêncio da Água, são histórias que aconteceram com ele, Saramago criança, durante seu período de férias escolares, né? Então, que coisa mais próxima a gente tem dos nossos alunos, né? Olha, esse menino, nas férias dele, ele foi para a casa do avô, que tinha um rio lá perto, que foi pescar. Ele saiu com o avô para levar uns porcos, dormiu em tal canto. Isso é algo próximo, né? Não é algo distante, meu Deus, Saramago, impossível para as crianças. Não é, ele está bem próximo, né? E ao final dessas 2 leituras, a gente também pode fazer produções escritas, né? E aquela velha pergunta, né, do professor de português e redação. O que você fez nessas férias escolares? Uma redação de 20 linhas. Isso é tão seco, né? Isso é tão, assim,
chato, gente, defasado, sabe? Mas assim, a gente, olha o que aconteceu com esse menino. Vamos fazer uma leitura, né? Preparar a sala, fazer uma leitura, ó, as férias dele, isso, aquilo, outro e tal. E aí puxar para as férias da criança, né? É muito mais, como é que eu posso dizer, encantador para essa criança do que sentar na cadeira e escrever 20 linhas de como foi suas férias. Que ela faz isso, né, todos os anos. Então, assim, a gente tem possibilidade de trabalhar, né, tanto a parte da leitura quanto a parte da escrita. E uma coisa muito bacana também é da gente valorizar essas produções, né, valorizar esses textos. No percurso eu coloco a importância dessas crianças e adolescentes se sentirem produtores de conhecimento, né? Ah, é um textozinho que ele fez, é uma produção, né? Então, é a coisa mais bonitinha quando você organiza esses textos e de maneira muito primitiva assim mesmo, sabe? Junta, tira xerox, monta um livrinho e faz uma noite de lançamento desses textos, desses meninos, eles se sentem assim as coisas mais importantes do mundo, sabe? Então, assim, a gente valorizar também essa produção é importante, né? Valorizar esses textos, as produções que eles fazem. Já nos anos finais, a gente tem a proposta do Lagarto, que começa a ser um pouco mais detalhado por a gente ter uma presença ali de uma metáfora muito grande, né? A respeito do que seria esse lagarto que aparece no meio da cidade, como as pessoas agem diante desse lagarto, diante do estranho, diante do diferente. E aí a gente já pode estar trabalhando mais essa questão mesmo do sentido figurado, da dupla leitura, né, da metáfora, da alegoria, que é tão comum e que vai se fazer tão presente na literatura saramaguiana nos romances, né? Os romances, eles são pura alegoria. Então, a gente tem como trabalhar o lagarto, e é muito bacana o trabalho do lagarto associado ao combate ao bullying nas escolas, né? Foi até uma das propostas de reflexão que eu coloquei, de como a gente age diante do estranho, diante do diferente, diante daquilo que a gente acha que foge de um padrão, né? E ao final, a proposta que a gente pode fazer para esses meninos é refletirem sobre como eles já agiram na vida deles diante de algo tão diferente. Que no livro, quem ajudou a resolver foram as fadas, mas na vida real, quem ajuda a gente a lidar com o diferente, né? Quem são essas fadas da nossa vida? Que lagartos já apareceram para a gente? E sem falar que a gente também tem aí um trabalho com as outras áreas, também um diálogo muito grande, né? O bicho lagarto em si, né? Vamos trabalhar ali a biologia, vamos andar na escola, se a escola tiver espaço, né, de natureza, a gente consegue encontrar alguns animais, né, na escola que eu trabalho. A gente encontra tanto bicho passando pela escola que, assim, às vezes eu queria ser professora de biologia. Ontem tinha uma iguana na quadra da escola e os meninos querendo pegar, se agarrar com essa iguana. Então, assim, como tá ali no meio da gente, né? Então, fica bacana também. E para os anos finais, também a gente tem o famoso Conto da Ilha Desconhecida, né? É um livro curtinho, a gente consegue trabalhar, se não em uma aula, em duas. É uma leitura que ela é muito próxima, assim, deles, até por parecer, assim, um conto de fadas, né? Dá uma lembrança de era uma vez um homem que foi num palácio, pediu um barco para um rei, e aí ele queria encontrar uma coisa que ninguém sabia nem se tinha para ser encontrada. E é bacana porque essa experiência eu fiz com alunos do primeiro ano do ensino médio, justamente passando essa atividade, né? Depois da leitura, perguntando, né, na produção escrita, como seria essa ilha? Que esse homem, digamos que esse homem encontrou uma ilha. Como era essa ilha? Gente, tinha tanta ilha. Tinha ilha que era um ringue de boxe, tinha ilha que era tudo doce, tinha ilha que as pessoas tinham que ter cuidado quando andasse porque era algodão doce, aí podia afundar. Era assim, são os processos criativos e diálogos que eles fazem que assim poderiam ser perdidos, né? Mas que a gente pega ali e dá aquela valorizada. Com relação ao ensino médio, eu acho que os outros dois professores vão falar mais, né? Sim, a gente pode então agora
pedir para o Alberto. Você pode falar, Alberto, a respeito do Memorial do Convento, uma proposta de percurso como a que você trouxe no material? O Memorial do Convento, ele também é um registro histórico, né? Não é só um romance histórico. A proposta da metaficção historiográfica presente ali é recontar o passado, ressignificar, mas sem negar a história que é oficial, digamos assim, né? Então, o Memorial do Convento, ele não parte de uma história possível, ele parte de uma história real, e a partir disso o Saramago vai colocando, né, as suas impressões ali. E eu, durante a elaboração do trabalho, eu pensei o seguinte: a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram ao Brasil foi plantar uma cruz no meio do nada e rezar uma missa, né? Em todos os lugarejozinhos do Brasil, eles começam a partir da construção de uma igreja, de uma capela, de um templo religioso, certo? E essas histórias precisam ser contadas também. Então, a proposta que eu elaborei para o Memorial do Convento, mirando ali o público do primeiro ano, né? A gente trata do barroco, é uma linguagem mais elaborada, presente no Memorial do Convento. Então, a gente já pode, de fato, aliar o ensino de literatura, né? Eles estão começando ainda no primeiro ano a ver literatura de um modo mais diferenciado, né? Sem aquela ingenuidade que a gente vê lá no ensino fundamental. E a proposta é fazer uma pesquisa de campo, né, registrando através de entrevistas com as pessoas mais antigas das localidades, fotografias antigas, documentos históricos, para que eles pudessem pegar de templos religiosos, de qualquer segmento religioso, para deixar isso registrado, fazer uma espécie de guia, né, da construção da história desses locais a partir da história desses templos religiosos e da construção desses templos, né? Então, eu acho que ficaria um trabalho bem consistente e, assim, um trabalho definitivo para ficar mesmo na escola como um registro histórico daquela localidade. Porque a proposta, inclusive, é fazer com templos religiosos próximos à comunidade onde a escola está inserida, né? Buscando integrar a escola e comunidade, né? E às vezes a gente percebe que a escola se afasta um pouco, né, do convívio social, assim, se coloca num mundinho mais fechado, e talvez essa proposta pudesse alargar essa relação escola e comunidade. Essa foi a proposta pensada para Memorial do Convento, né? O Homem Duplicado eu pensei, né, já no 9º ano, né, finalzinho ali do ensino fundamental, e eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, a gente professor, na atualidade, é lidar com essa questão da tecnologia, né? Da vida no mundo social, né? Da outra vida que a gente ganha no mundo das redes sociais. Então, o Homem Duplicado, é um soco assim, no estômago, né, da gente, né? Eu acho que faz a gente pensar muito, se colocar muito no papel da personagem principal ou das personagens principais do romance. O que a gente faria se a gente, de repente, tropeçasse num duplo nosso, né? E a gente acaba não se dando conta de que a gente faz isso, né? Quando a gente cria um perfil numa rede social, a gente está criando um duplo. A gente não leva, muitas vezes, aquela vida que a gente retrata na rede social. E acho que o Homem Duplicado vem para ajudar a entender esse dilema desse homem contemporâneo, né? O Saramago, ele antecipou uma briga aí entre essa dupla personalidade que a gente acabou inventando, né? E a proposta do Homem Duplicado, do trabalho com o duplicado, é conhecer o seu duplo do cinema, né, que eu acho que é bem bacana. O Denis Villeneuve, com o Homem Duplicado, ele chega bem perto o roteiro, é bem próximo do livro, né, a gente consegue alcançar as angústias das personagens do livro, do filme, perdão, no romance. Então, eu acho que o Denis foi bem feliz ali e fazer a leitura do texto na sala, concordando com os meus colegas, né, a gente tem que ler Saramago em sala de aula, é importante ler Saramago em sala de aula, né?
a gente não pode subestimar a capacidade dos nossos alunos. A gente tem essa mania deles. O homem duplicado poderia causar esse estranhamento, mas a gente tem que insistir, a gente tem que fazer com que eles leiam todos os tipos de texto. E a proposta, né, básica do homem duplicado é fazer ele se colocar nesse lugar da possibilidade da existência do outro. E o que fazer? Né? Como lidar com essa questão das redes sociais que a gente acaba criando, como eu falei, né? Então, a gente cria um perfil numa rede social, a gente cria um duplo, a gente se duplica. E o homem duplicado acho que ajuda a entender um pouco isso. Essa é a proposta para o homem duplicado. Marcelo, agora é a sua vez. Você tem aqui a jangada de pedra para você falar a respeito. Nós escolhemos a Jangada de Pedra justamente porque é um dos... O Saramago trabalha sempre com o fantástico, mas é um dos romances do Saramago onde o fantástico mais se aproxima de uma coisa muito lúdica, que é um discurso mais próximo do realismo mágico, como há na literatura latino-americana, né? E isso fascina muito o alunado, né? Então, quer dizer, a partir daquele evento mágico, que é uma parte do continente, mais precisamente a Península Ibérica, né, que contém Portugal e Espanha, se dividir da Europa e passar a navegar pelo Oceano Atlântico, a partir daquilo você conquista o leitor e faz com que o leitor entre naquele universo que vai aproveitar esses elementos mágicos, e esse é só o primeiro elemento. Todos os personagens estão vinculados a algo mágico, né, em cada um deles. Quer dizer, a partir desses elementos mágicos, portanto, nós vamos ter uma motivação para discussões a respeito das relações humanas, a respeito de questões sociais, de conjunturas políticas, que são aprofundadas nesse romance a partir dessa narrativa que tem um substrato mágico, que é a primeira que o leitor acompanha, e acompanha porque é uma narrativa mágica e com uma sequência sempre de muitas peripécias. Então, é uma narrativa fácil do leitor acompanhar. Eu acho que das narrativas do Saramago é das que o estudante do ensino médio, dos romances, mais consegue acompanhar justamente por conta dessa sequência. Quer dizer, é uma narrativa que conta a história o tempo inteiro, né? Talvez seja daquelas que tem menos digressão e mais episódios. E isso, quer dizer, isso vai, o leitor vai acompanhando aquilo com muita voracidade, né? E aí, quer dizer, as discussões que o romance permite fazer se dão dentro desse ambiente lúdico e que o leitor já está conquistado. E como os personagens são muito humanos, as propostas que a gente levantou são justamente voltadas para a análise da personalidade de cada uma daquelas figuras criadas pelo Saramago para o romance. Porque auxilia muito o aluno a perceber, a exercer a alteridade ao perceber as diferenças de personalidade de cada uma daquelas figuras, né? O que motiva cada uma, o que leva cada uma a tomar essa ou aquela decisão. São personagens muito humanos, mas muito demarcados, cada um com sua característica. Então, o estudo de personagens de cada um deles dentro dessa obra é muito rico para que os alunos percebam as diferenças que existem entre as várias pessoas com que se convive dentro de uma sociedade. Algo bem importante, né? Encontros com a diferença, exercer a alteridade, acho que são assuntos urgentes, né, e necessários nesse Brasil atual. Marcelo, você poderia também falar um pouquinho a respeito do Objeto Quase? Do Objeto Quase, nós escolhemos 2 contos que eram aqueles que mais se aproximavam de questões que já são caras para o alunado. Um é o conto Coisas, né? Bom, primeiramente dizer que os contos de Objeto Quase muitas vezes preparam o aluno para um universo saramaguiano que vai aparecer nos romances. Então, Coisas, por exemplo, é um conto que, por ser uma distopia, prepara o aluno
para o que ele vai ler, de repente, no ensaio sobre a cegueira, né? Que também é uma distopia. E os alunos são já leitores de outras distopias, né? É muito difícil o aluno que já tem uma prática de leitura que chegue até nós hoje e que não tenha feito a leitura de alguma distopia. É realmente um gênero de muita preferência. Por isso a escolha do conto Coisas, né? E o conto Embargo, que nós escolhemos também, é um conto que tem um início muito parecido na estrutura também com o ensaio sobre a cegueira, porque a coisa se dá dentro do automóvel. A primeira cena do ensaio sobre a cegueira também é o primeiro cego do romance, é alguém que está conduzindo o carro, né? Então tem uma semelhança ali estrutural, mas foi um ponto que nos permitiu fazer muitas discussões sobre essa sociedade que tem o automóvel, ou o bem material de um modo geral, né? Que tem o automóvel como protagonista e não o ser humano, né? Porque é aquilo que, no fim das contas, o conto mostra. Eu acho uma coisa muito curiosa, porque se a gente está passando na rua e alguém esbarra em você, pede desculpa, e a gente desculpa e está tudo bem. Mas se você estiver no trânsito e alguém der um toquezinho com o carro, no carro do outro, aquilo cria uma celeuma, né? Quer dizer, a gente perdoa mais se alguém esbarrar na gente do que se um carro esbarrar no outro carro. Quer dizer, o carro realmente, o automóvel, é um símbolo de status, de poder, de compra, né? De capital, e que coloca o ser humano em segundo plano, e o conto discute isso. E a gente também foi muito feliz, foi até depois depois que eu enviei a primeira prova para vocês ainda me deram a ideia de fazer uma relação com a questão do carro autônomo, né? Que é uma coisa que está em voga agora e que enriqueceu muito também o trabalho. Então, quer dizer, a gente conseguiu, como a gente faz sempre com as grandes obras, conseguiu linkar uma obra que é lá do final dos anos 70 com uma questão que está muito premente agora, né? Com os testes de carro autônomo que estão acontecendo por aí, porque o automóvel lá, de fato, era um automóvel alto mesmo, né? Um automóvel autônomo, né? Agora, ali em Objeto 4, escolhemos esses contos como poderíamos escolher outros. O aluno se fascina muito também com o conto Centauro, por exemplo, né? E com o conto Refluxo, que também é um conto que prepara, pelas discussões que faz, prepara o aluno, por exemplo, para ser um leitor do romance Todos os Nomes, né? Que é um conto que trata dessa tentativa de separação do que está vivo e do que está morto, né? Da vida e da morte dentro da sociedade, quando, na verdade, a vida e a morte, né, convivem o tempo todo. A morte está na vida e a vida está na morte, que é uma discussão que também vai ser feita em Todos os Nomes, né? Na conservatória se separam as fichas das pessoas que estão vivas das que estão mortas, se junta tudo e coloca tudo em ordem alfabética, né? É uma discussão muito próxima. Então, quer dizer, os contos de Objeto Quase preparam também esses leitores para ser leitores dos romances, né? Porque os temas que são elaborados ali são temas que vão explodir depois na construção dos romances de Saramago. Muito bom, Marcelo, e é muito interessante esse diálogo, né, que você comenta que os contos estabelece, né, com as outras obras do Saramago e com outros assuntos que são atuais. Muitas das coisas que ele comenta, que ele discute nos livros dele, você pensa, puxa, parece até que ele podia prever o futuro, né? Tipo, no caso, o ensaio sobre a cegueira, a pandemia que a gente ainda está vivendo, né? E, assim, dá para fazer muitas relações. E como você comentou tanto a respeito do ensaio sobre a cegueira, e a Janiele falou dele no percurso, Janiele, você poderia falar para encerrar sobre o ensaio sobre a cegueira? Gente, a primeira coisa que eu falo é que eu fico chateadíssima pelo fato do Saramago não ser imortal. Porque o que esse homem estaria escrevendo agora, né? Porque tudo que ele escreveu e que conversa tanto com os problemas que a gente tem hoje. Eu fico imaginando Saramago passando por uma pandemia da Covid-19, eu fico imaginando como estaria a cabeça e as mãos deste homem, sabe? Embora ensaio sobre a cegueira, né, já dá assim para a gente perceber mais ou menos, parece que ele já estava prevendo algumas coisas, né? Então, fico chateadíssima, porque poderia ter, né, dado essa imortalidade aí para a gente não perder esse gênio, né? Mas, enfim, o ensaio sobre a cegueira, eu acho um dos livros que pode
mais prender a atenção deles, né, dos nossos alunos, porque assim como a jangada de pedra, é uma coisa atrás da outra, né, e pior, é uma coisa ruim atrás de outra pior, que vai ficando pior ainda, e a gente pensa que não tem como piorar e piora, né, então assim, parece a vida do povo brasileiro, aí eu acho que vai, né, tipo assim, uma desgraça atrás da outra, e aí, meu Deus, né, então assim, o pensamento de trabalhar ensaio sobre a cegueira é muito próximos às distopias que a gente tem, né, Jogos Vorazes, Divergente, eles adoram, né, e aí a gente pega uma distopia que hoje não nos parece tão distópico assim. Isso é o medo da distopia. É quando a gente percebe que a distopia ela não está tão distante, né? Ela não é algo apenas fictício, né? Às vezes a gente para e diz, meu Deus, mas parece uma distopia, não é o real, né? Então, assim, o mais difícil, né, é a gente conseguir trabalhar, e isso não é porque é Saramago, isso é porque é qualquer leitura, é trabalhar romances, né, por conta do tempo que a gente tem em sala, que a gente precisa de um comprometimento do aluno de fazer leituras em casa, né, para a gente ter uma leitura completa, para a gente não trabalhar só partes do texto, que é uma forma, né, uma estratégia que a gente pode utilizar quando a gente vê que não vai fluir uma leitura completa do livro, mas trazer alguns trechos e tudo, mas nada como contato com a obra completa, né? Então, assim, eu propus também algumas questões de organização de leitura também, né? A gente que trabalha com língua portuguesa, a gente tem, assim, um privilégiozinho de ter mais horas aula, né? Com os meninos, então às vezes a gente consegue tirar uma horinha aqui, uma horinha ali, para fazer uma outra coisa que vá fugir do nosso roteirinho convencional. Então a gente se organizar, né, de até tal dia vamos tentar ler até tal capítulo, e aí se reúne e discute até aquele momento, que teve até aquele momento, porque se a gente deixa para discutir a obra só no final, a gente perde vários leitores no meio, porque às vezes o fato da gente estar conversando sobre até o capítulo 4, por exemplo, alguém que nem começou a ler pode se interessar por conta das discussões que estão tendo em sala. Então a gente pode ir ganhando novos leitores durante esse percurso de leitura, né? E ao final, então fazer esses diálogos, né, intercalados é muito enriquecedor também para que a leitura vá fluindo de maneira, né? O que vocês acham que pode acontecer agora nos próximos capítulos? Porque quando eu estava ali perto da metade do livro, eu pensei, meu Deus, o que é que esse homem vai escrever? Porque não tem mais nada para escrever, não, tá todo mundo cego. E aí foi acontecendo tanta desgraça, que dizem, meu Deus, não vai parar, não. Então, assim, instigando, né? Instigando, e aí, o que é que vai vir agora? O que é que vocês acham? E não é nada do que a gente acha, e aí isso vai também atraindo, né? E aí a gente tem essa possibilidade de, e se você fosse o autor, né? Você teria devolvido a visão a essas pessoas, né? Você acha que as pessoas ficaram melhores ou piores, né? E com a pandemia hoje, né? Essa vacina que veio para ajudar, né? Será que a gente teria se humanizado? Será que a gente se humanizou mais durante essa pandemia? Né? Será que essas pessoas se tornaram mais humanas durante essa cegueira? Né? São reflexões que estão tão próximas da gente, né? Tão próximas deles, que vale a pena a gente trazer. Né? São reflexões que com certeza são válidas em todos os sentidos, quando a gente pensa em níveis de aprendizado, quando a gente pensa em formar, né, pessoas, cidadãos, não apenas em conteúdos, mas também em questões de ter um senso crítico, né, de não se alienar facilmente ao que escuta numa TV, né, numa internet. Então, assim, eu acho que o ensaio sobre a cegueira, ele é um dos que mais conversam, né, com os jovens, principalmente no contexto que a gente tem hoje, contexto social que a gente tem hoje. Muito obrigada, Janiele. Inclusive, falando do ensaio sobre
a Cegueira, eu gostaria de reforçar que ele é um dos livros que foi aprovado, né, no PNLD 2021 e de ensino médio, e ele está disponível para escolha para as escolas públicas. E no nosso site tem a obra completa, está lá, aberta na íntegra para leitura, e tem também os materiais que foram feitos, né, para acompanhar. Tem videoaulas com especialistas, né, comentando a respeito da obra, com propostas também de atividades, e um manual para o professor, trazendo propostas de pré-leitura, leitura, pós-leitura, interdisciplinaridade, né, com outras áreas do conhecimento, e também um aprofundamento estético, sabe, a obra, sobre a literatura em si, e acho que é muito enriquecedor, então vale muito a pena, porque além da gente ter já esse material de PNLD, tem esse material que vocês elaboraram. E algo que eu acho que é muito importante ressaltar é que esse material, né, foi construído pensando também em trabalhar habilidades e competências, né, da BNCC, porque agora, basicamente, todo o ensino gira ali em torno de como é que a BNCC trabalha esses temas. Então, a gente pensou também, teve esse cuidado de fazer essas associações aqui na exposição, né, a respeito dos materiais. A gente acabou não comentando, mas eu acho que vale a pena, né, destacar todos os pontos que vocês levantaram, todas as partes que possibilitavam o trabalho com uma ou outra habilidade, e com as competências, tanto competências específicas da área de linguagens ou das as competências gerais, e as propostas, né, de interdisciplinariedade, porque eu acho que muitas vezes a literatura também abre espaço para trabalhar outros assuntos, e aí a gente pensa, principalmente no caso do ensino médio, que tem bastante transversalidade. Então, assim, a formação do leitor literário na escola não é uma tarefa apenas do professor de língua portuguesa de literatura. Muitas vezes a gente percebe que é como se fosse assim, olha, não é da minha área, eu não tenho nada a ver com isso, mas na realidade tem, porque tem muitas obras que possibilitam, né, aproximar o leitor, e você pode estudar outras coisas, mas você continua ali na formação do leitor literário, que eu acho que é realmente bem importante. E no material vocês também pensaram a respeito disso e trouxeram essa interdisciplinaridade. Acho que foi um material que ficou muito rico. Eu gostaria de agradecê-los mais uma vez e dizer que vocês são muito bem-vindos para próximos materiais que a gente precisar elaborar, falar de Saramago, principalmente neste ano que se comemora o centenário. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, é sempre importante, como eu falei, falar de Saramago. A gente não pode deixar um autor desse de língua portuguesa fora das nossas escolas. Nossos alunos precisam, como o Marcelo falou, né, ter contato com esse grande autor português, expoente da nossa língua. Eu agradeço também a oportunidade foi um trabalho muito gratificante de fazer, né, porque a gente realiza um trabalho desse empenhado, né, em poder levar propor formas de levar o Saramago e fazer com que, portanto, a obra do Saramago seja alcançada por mais leitores e leitores brasileiros, né, nas escolas, formar leitores para o Saramago. Então, foi uma coisa que um trabalho que a gente realizou com imensa satisfação. Agradeço muito, né, o convite da companhia. Foi maravilhoso produzir esse material, pensando principalmente, né, no futuro, né, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que vão ter acesso a uma leitura tão grandiosa, né, e que com certeza modifica os leitores, né, não tem como a gente ler Saramago e sair do mesmo jeito. Então, que a gente possa oferecer isso aos nossos alunos, né, que a gente possa mostrar como é transformador a leitura, né, e como eles podem ser transformados todos os dias na nossa sala de aula a partir de um Saramago desse tão maravilhoso, né. Então, agradeço demais a oportunidade.